Minha irmã teve 3 abortos espontâneos e fica mal fisicamente porque não expulsa o corpo. O espírito fica ainda acoplado, mesmo sem os batimentos, ou não expulsa porque ainda o corpo tem o seu tempo? Deu para entender a situação que ela colocou, né? Então, eu queria que vocês esclarecessem para a nossa amiga como é que o Espiritismo pode lidar e explicar essas situações. Bom, a vida do corpo ela é independente da vida espiritual. Quando por algum motivo uma criança ela vem a morrer dentro do útero da mãe, isso não significa que o espírito ficou ligado pelo fato de não ter saído. Não. Vem o final da existência da vida física do feto ou do embrião e o espírito se desconecta da matéria porque ele não tem uma história que justifique que ele fique preso. É mais provável que você tenha alguém que fique preso na matéria quando na vida adulta, porque a pessoa desenvolveu paixões pelo corpo, vaidades ou descrença da vida material, e isso pode favorecer com que a pessoa tenha mais dificuldade de deixar. No caso de um feto que está num processo de adormecimento psíquico, é menos provável que isso aconteça. Então, ao acontecer o desencarne, ou seja, a morte do físico, o espírito se desprende. E aí você pergunta, e por que ela não consegue expulsar, tendo a necessidade da intervenção de um médico? Isso é muito comum. Nem todos os processos de abortamento a mulher consegue expelir com facilidade. E até mesmo quando ela consegue expelir, ela precisa de um acompanhamento médico para verificar se todo o material foi expelido ou se ficou alguma parte. Porque se uma parte da placenta ficar, ela vai necrosar e vai causar um estrago muito grande de infecção nessa mulher. Então, precisa fazer um acompanhamento. Agora, por que motivo que ela não está expulsando? É provável que ela tenha um útero com menor capacidade de contração, que não tenha a capacidade de expulsão, ou ela não tenha aguardado o tempo para que o útero promova a expulsão. Mas isso não caracteriza absolutamente nada, e é até bom que seja assim, porque assim ela consegue procurar por um profissional que realiza o trabalho correto de retirada dos resíduos, facilitando com que ela possa engravidar outras vezes. Você fala que ela já teve 3 abortos, mas isso não determina que ela não deva ser mãe. Talvez a perspectiva aqui de felicidade, da conclusão de uma gestação, ainda esteja por vir, esperando a perseverança dela no campo da maternidade. E eu até diria, Elahá, que ela já é mãe, porque você recebeu nessas 3 vezes os espíritos que precisavam especificamente de você. E possivelmente a espiritualidade já sabia que eles não conseguiriam viver muito tempo no útero. Geralmente, eles já têm uma ciência da sua situação e da situação deles. Então, veja bem, a sua necessidade de provação nessa área, as suas características físicas, foram úteis para esses espíritos. Esses espíritos podem, eu disse podem, ter um vínculo afetivo muito grande com você. E você não imagina o que é para um espírito quando ele, vamos dizer assim, adormece das suas dores, das suas culpas e se aninha no ventre materno e começa a ouvir a sua batida do coração, a sua voz no dia a dia. Como isso acalma. E quando você descobre que está grávida, que começa a ter aquela emoção, aquele amor, aquele carinho, como isso é curativo para esse espírito. Ele pode ter ficado muito tempo, ou pouco tempo. Eu conheço casos de mães que o bebê morreu com 8 meses no ventre e elas só procuraram o médico depois de algum tempo de ver que o bebê parou de beber, de mexer. E precisaram fazer a cirurgia para tirar o bebê, ela não conseguiu expelir. Então, seja 8 meses, seja menos tempo, foi um processo curativo para esse espírito.
que foi resgatado, até porque a união do espírito com o corpo nessa fase ele é muito mais tênue do que nós, muito mais, como ela já falou, para o espírito que já está no corpo físico há mais tempo, é mais complicado. Então, eles são, no mesmo momento, resgatados, retirados do corpinho, e aí os médicos entram cuidando de você. Então, considere-se mãe. Você fez o papel, você doou o seu ventre para esses espíritos que serão eternamente gratos a você.